palestrantes que participaram do tema anterior, falando sobre a determinação e a dedicação das mães. Nós teremos agora, no segundo momento, um trabalho sobre doenças raras e genéticas, conceitos, pós-diagnóstico, acompanhamento e conscientização. E para vir à mesa, eu chamo primeiro o professor Dr. Rui Fernando Piloto, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Genética e doutor em Genética pela Unicamp. Dr. Rui é professor do Departamento de Genética do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, responsável pelo Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, diretor científico da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, FEP, onde é realizado o teste do pezinho do Estado do Paraná, e é coordenador nacional de prevenção e saúde da Federação das APAES do Estado do Paraná e vice-coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Dr. Rui Piloto, por favor, a sua presença à mesa. Chamo também à mesa para participar do Dr. Rui a doutora Rosângela Wolff Moro, advogada voltada para associações do terceiro setor, consultoria e contencioso, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES, procuradora jurídica da Associação Newman Pinto Brasil, procuradora jurídica da Federação das APAES do Estado do Paraná, procuradora jurídica da ARDEM Paraná, Associação Regional dos Desportos dos Deficientes Mentais, coordenadora estadual da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da Federação das APAES do Estado do Paraná, representante da Federação Nacional das APAES em grupo de trabalho instituído pela Portaria 1/2015 para implementar procedimentos técnicos a serem utilizados com vistas à consolidação da informação referentes à legislação com diretrizes unificadas e aprimorar estudos sobre a Lei 13.019/14, difundi-la e oferecer propostas para a subserviente regulamentação. Doutora Rosângela Wolff Moro e Dr. Rui Fernando Piloto têm em comum serem da Federação Nacional das APAES há vários anos, batalhadores, ativistas e defensores dos direitos das pessoas com deficiência. Cada um na sua área de conhecimento irá nos trazer conhecimentos valiosos e eu os deixo à vontade para abordarem o tema conforme considerarem mais apropriado. Com a palavra, doutor Rui. É muito prazeroso dividir essa mesa com a doutora Rosângela, pessoa que eu tenho profundo respeito e consideração a ela, pelo trabalho que vem fazendo junto à Federação Nacional das APAES como procuradora jurídica. Então, é uma profissional de alta competência que só vem enaltecer aqui o evento. Além disso, tantos outros amigos aqui presentes, eu queria enaltecer as minhas amigas Rafaela Kessel Model e a Sabrina Mujati e a minha amiga Luz Maria, que fazem parte de um instituto voltado às crianças com a síndrome do X frágil. É um movimento muito grande, importante, e
e um trabalho extraordinário que elas vêm fazendo em prol das crianças com a síndrome do X frágil, que é uma doença rara, pouco conhecida e mais subdiagnosticada. Então, tem muita criança com síndrome do X frágil que não é diagnosticada. Não é como a síndrome de Down, que ao nascer existem sinais cardinais que podem fazer a hipótese diagnóstica. Então, parabéns para vocês. Já uns 3 anos que nós nos conhecemos, ou 4, por aí. Uns 4, né? E elas têm um empenho muito grande em relação a isso. Muito bem. Era para ter vindo um colega que trabalha na universidade, mas por razões outras eu não sei por que ele não pôde estar aqui presente. Então eu vou ver se eu consigo dar conta do recado. Ontem eu já falei que fiquei muito contente desse primeiro encontro nacional de crianças com agenesia, familiares e pessoas com deficiência. A Noêmia fez uma fala, e a Daiane também, da importância da família nisso. Eu digo sempre para os meus pacientes, quando tem um pai e uma mãe, já teve um filho, um segundo, e o terceiro nasce com síndrome de Down, quem tem síndrome de Down é essa família. Se essa família não estiver integrada, se essa família não souber trabalhar como um todo, quem vai sair perdendo é a criança com síndrome de Down. Então, isso que foi enaltecido. Cadê a Daiane? Não vi a Daiane aqui. Saiu. Mas a Noêmia e a Daiane mencionaram, é uma coisa fundamental. O grupo do X Frágil também, eles têm um site, as famílias se cadastram. Se vocês conhecerem alguém que tem a síndrome do X frágil, entrem no site e vejam. Eu digo X é o slogan para achar esse site. Muito bem. Eu gostaria de enaltecer a Gélia Aparecida por organização desse evento e a minha amiga Maria Lúcia. Viu? Parabéns mais uma vez, que vocês sempre continuem fazendo esse trabalho em prol das famílias, da comunidade, levar a conscientização dessas doenças raras e das malformações que nós vamos falar aqui. Também a professora Delmar, que trabalha incansavelmente em prol da pessoa com deficiência. E tem a comissão, não sei se está aqui, alguém que é do Lions Club. Cascais. Cascais. Desculpa. Eu não sabia que você era do Lions, mas ele frequentava o nosso clube do Rotary. Entendeu? Nós somos bilíngues. Entendeu? Nós somos bilíngues. Bilíngues. Mas parabéns, Cascais, por você também participar desse incentivo, viu? Não sei se ele está escutando. Melhorou a audição dele? Isso aí só piora. Verdade, né? Bom, uma coisa interessante, quando a gente fala de doença rara, quando fala de síndromes, malformações, etc., é importante enaltecer que mais ou menos 25% dessas malformações tem uma causa cromossômica. Então, assim como tem a síndrome de Down, tem a síndrome do X frágil, quer dizer, é um componente importante. Eu, particularmente, acho que a síndrome do X frágil é mais frequente do que a síndrome de Down. E eu acho que em pouco tempo, com esse levantamento das famílias, etc., nós vamos poder ter uma estimativa e mostrar. Por exemplo, a síndrome de Down é 1 em cada 800 nascimentos. Não é verdade? Como é essa síndrome do X
Olha aí. A senhora nunca ouviu falar? Muito bem. Eu fico tão contente quando encontro alguém que diz que não sabe o que é. A síndrome do X frágil é uma doença genética, né? É hereditária. Né? Muitas vezes, ao nascer, não se consegue fazer o diagnóstico. E é uma característica que aparece mais em 3, 4 anos, quando tem hiperatividade, movimentos de repetição, flapping, né? Não olha nos olhos. 38% das crianças com X frágil inicialmente são diagnosticadas como autista. E fica como autista. E quando você vai fazer uma investigação molecular, você detecta. Né? Um outro sinal importante é assim, que a testa é ampla, é grande. É pena que eu não trouxe, não estava previsto eu falar do X frágil aqui. Orelhas grandes em forma de plano. Se a senhora olhar no site das meninas. Como? Depois dá para procurar. Não, eu sei. Se você olhar no site das meninas, tem fotografias de domínio público. Então, você olhou, você nunca mais esquece. E eu, às vezes, faço com os alunos, eu tenho uma foto autorizada para mostrar, de 2 crianças, 2 irmãozinhos. Né? E eu falo e pergunto para os alunos, qual dos 2 você acha que tem o X frágil? Então, tem um aluno que era. Então, aquela característica fisiológica que você fala. Um outro aspecto é que existem causas, né, que levam a malformações e que é monogênica, ou seja, é um gene que está num dado cromossomo e que determina essa característica. A minha amiga da Ovadim acabou de falar da distrofia muscular do tipo Duchenne, que é uma característica monogênica. É um gene que está localizado no cromossomo X, por isso que leva à afecção em maior número entre os ovos. Existem causas ambientais em decorrência de teratógenos. Então tem a síndrome da talidomida, talvez alguém já tenha ouvido falar, que promove reduções ósseas. Então são senhoras que usaram há muito tempo atrás talidomida como um tranquilizante, né? E não se sabia que tinha um agente, e era um agente teratogênico. Na época, aqui no Brasil, levou 4 meses para vir a notícia. Né? Hoje, eu imagino assim, se um cara descobrir algo que é um agente teratogênico, em questão de alguns minutos, todos nós sabemos. Né? Por isso que existem milhares de pessoas com deficiência óssea em decorrência da talidomida aqui no Brasil. E eu sei que eu faço algumas perícias para ver se é da síndrome da talidomida ou não. Se for, eu não me lembro como que chama, a doutora Rosângela pode nos ajudar, é um benefício que a pessoa recebe para o resto da vida. Assistência social? BPC. Então é um benefício. Prestação continuada. Já a prestação continuada. Não, vocês todos sabem, muito bem. E tem, veja que coisa interessante, 50% causa desconhecida. Então não se sabe qual é a causa de acontecer isso. Muito bem. Uma coisa interessante, e eu gosto de enfatizar, porque eu acho que é importante, já que nós estamos trabalhando em famílias, né? É quando é feito o diagnóstico e a mamãe recebe, né, o nenê e alguém lhe dá a notícia de que o nenê tem uma malformação ou um
defeito congênito. A mocinha, eu esqueci o primeiro nome dela, Patrícia, eu acho. Patrícia, né? Da Oladinha, ela falou. Né? Foi um choque para ela quando disseram que o nenê tinha distrofia muscular. Então, nem todas as famílias estão preparadas para isso. Uma garota bonita, você acha que ela pensa no pré-concepcional que ela pode ter um nenê com uma malformação, um defeito? Nunca. Não tem mulher que pense nisso. Então, na hora que acontece o evento e que lhe é diagnosticado, seja ao nascer ou tempos depois, isso realmente gera um impacto dessa mãe, desse pai, dessa família. Esse impacto, às vezes, se vai falar com a mãe, está explicando, ela não está prestando atenção. Por quê? Ela não está ainda assimilando aquilo, como vulgarmente as pessoas falam, que não caiu a ficha, né, Luz Maria? Não caiu a ficha. E, em decorrência disso, fazem negação. Não aceitam aquilo. Eu não vou perguntar, mas todos que estão aqui, alguns pais que têm criança com algum tipo de deficiência, né, vai saber lhe dizer. Alguém não vai questionar isso? Por exemplo, se eu vou no médico, o médico diz, olha, para você curar essa tua obesidade, você tem que fazer aquela cirurgia que espeta aqui, espeta ali. Daí eu falei, eu vou consultar uma outra pessoa, não vou aceitar. Né? Tenho duas pessoas conhecidas que foram fazer e morreram. Eu não vou, eu vou consultar, ouvir uma outra opinião. Eu acho que é importante. Então, um pouco dessa negação facilita até no entendimento. Fica triste com o evento, principalmente assim, quer saber quem que é o culpado? Sou eu ou é a minha mulher culpada por ele ter nascido assim? Então, não tem, eu trabalho há mais de 40 anos no aconselhamento genético, comentei ontem até que aquela mulher que trabalha na roça e que traz o filho, independentemente do nível socioeconômico, cultural, ela pergunta isso. Doutor, mas por que aconteceu isso? Eu é o meu marido. E coloquei aqui essa palavra. É muito forte essa palavra. O ódio. O ódio de quem conta o diagnóstico. E vamos imaginar uma senhorita aqui, e eu passei por uma experiência familiar dessa, não tenho nenhum constrangimento de falar, uma filha com 36 anos de idade, que ao tomar banho sentiu a presença de um nódulo. Fez a punção, fez a biópsia e foi entregue o resultado. Eu fui junto. Ao sair do elevador, ela disse para mim, pai, eu senti um ódio desse médico. Eu sabia o que ela estava fazendo. Eu sabia qual era a reação dela. Ela não queria ouvir isso. Só que depois passa. Tanto é que nós fomos em outras consultas, hoje ela admira o médico, que no primeiro momento ela ficou com ódio. Então, isso eu falo para os meus alunos, para os meus colegas e para vocês, que a partir de você conhecer tudo isso, você é capaz de entender o nosso paciente. E como, acho que foi a Noêmia que falou, de dar um abraço, o acolhimento, isso é importante. Né? E se você conhece isso, você vai ajudar melhor. O casal entra em um equilíbrio, começa a entender as situações e, por fim, a reorganização. Em geral, na reorganização, é quando o casal pergunta se dá para engravidar de novo. Então, significa que passou por essas fases e está pensando para frente. Isso tudo está lá enfatizado
conscientizado e eu quero mencionar de novo. São reações... Ai, fugiu aqui. Reações normais. Desculpe, que fugiu ali. Acho que eu fui diminuir, acabei de uma linha e caiu ali. Reações normais. Não é demérito nenhum uma pessoa ter que sentir uma negação ou qualquer coisa disso. Isso é normal. Qual é o questionamento dos pais? É normal. Ontem eu vi várias crianças com algum tipo de deficiência. Uma mãe pode perguntar, mas o que é que o meu filho tem? Isso é importante. A senhora mesmo mencionou e falou que a tua Aline tem brigas amnióticas do Stritter. O que é isso? Então, eu vou mostrar ali, é uma membrana do âmnio que pode prender principalmente as extremidades. Então, amputar um dedinho, fazer um ring aqui, um anelzinho no pezinho, etc. Então, a partir do momento que entendeu que isso aconteceu na vida intrauterina e que nem a mãe nem o pai é culpado, o grau de entendimento é muito grande. Seguinte aqui. Por que isso aconteceu? Então, vamos supor que aconteceu uma não disjunção e a criança nasceu com síndrome de Down. Por que isso aconteceu? Nós não temos controle disso. Isso acontece por acaso. Não tem assim. Bom, hoje é o dia que minha mulher está ovulando, é o melhor dia, vamos jantar fora, tomar um vinho branco, e hoje nós vamos fazer um nenê, mas não vai nascer com síndrome de Down. Não tem. Não é verdade? Que bom se tivesse, a gente tomava um vinho importado. Eu vou falar que ultimamente não tem nem o jantar nem o vinho. Geralmente o quê? Não tem nem o jantar e o vinho ultimamente. Outro dia eu fui num restaurante e o cara me disse, graças a Deus que o senhor veio, porque a frequência está muito baixa. A crise está me atrapalhando. Como? Você mudou a cor do cabelo, não nem reconheci. Ninguém mais quer fazer neném, ela está falando. É verdade. Bom, tem cura? Essa é a pergunta mais difícil de dizer. Então, em algumas situações, uma briga menor, prendendo o dedo, uma coisinha, você tem como fazer uma cirurgia, melhorar a mobilidade, aquelas coisas. Mas outras coisas não tem jeito. Distrofia muscular, a própria Patrícia Dobradinho falou, ainda não tem cura. Adrenodistrofia, aquela doença do óleo de Lorenzo, também não tem cura. A síndrome do X frágil também não tem, hoje não tem ainda. Mas nós temos que ser honestos, né? Não tem cura, mas tem o que fazer para melhorar a qualidade de vida dessa criança. O que podemos fazer por ele ou por ela? Se o casal não estiver conscientizado, e é através desse grupo, quem sai perdendo é a criança. Eu não sei se todos conhecem, mas hoje tem uma linha de atendimento que chama uma área chamada sistêmica. A psicóloga Luz Maria sabe o que faz isso. Não é atender só o garoto que tem X-frágil, é atender a família. O psicólogo chega e diz, eu vou conviver com vocês toda quarta-feira, quero ver como é que é a dinâmica da casa. Isso é ótimo, né? Porque às vezes o que a mãe fala é uma coisa, mas na realidade lá, na hora do pega, é diferente. Pode acontecer de novo, desculpe aqui, mas esse de novo
tinha que ser em itálico e sublinhado. Esse de novo quer dizer repetição. Uma mamãe tem um neném com síndrome do X frágil. Pode acontecer numa outra gestação? É isso que o aconselhamento genético vai dar a essas famílias. Ou uma criança que eu vi ali que tem uma genesia de parte do membro superior esquerdo, unilateral. Unilateral. Pode acontecer de novo? Sem fazer história familiar, eu já digo, não. Porque as doenças genéticas sempre acontecem bilateralmente. Então, malformações congênitas, bilaterais. Eu saí, ontem até falei, eu saí tão correndo que eu ia trazer um nenê, molde de um nenê, de verdade, de borracha, que tem a síndrome de Hanhart. Tem reduções dos membros superiores e inferiores, parcial. Então, é uma coisa que chama atenção e que o casal quer saber se pode acontecer de novo isso. Né? Qual é o casal que tem uma criança com malformação e não se preocupa com essa pergunta? Não tem. Talvez não pergunte na hora, mas que isso está na cabeça dela. E isso eu digo para vocês com uma pequena experiência de 40 anos. Não tem mulher que engravide novamente sem que isso aqui esteja bem respondido. O que é, Daiane, que você está me dizendo que não? A gente não engravida mais. Tá bom. O medo é tão grande. Ah, isso mesmo, claro. Tem como prevenir? Não é verdade? Algumas coisas tem, Lúcia. Tem. Por exemplo, usar o ácido fólico 3 meses antes de ficar grávida, no pré-concepcional. Previne malformações do fechamento do tubo neural. Hidrocefalia, encefalocele, meningocele, mielomeningocele, onfalocele e lábio leporino. Entendeu? Isso tem como prevenir. Então, isso a gente pode trabalhar com a mamãe do casal e se tem como saber antes. Talvez, isso eu quero enfatizar aqui, talvez um acompanhamento pré-natal, em que se faça uma avaliação ultrassonográfica e detecta que o nenenzinho tem uma malformação congênita grave. Isso não autoriza a interromper a gestação. Por isso que eu quero, vamos dizer assim, tudo isso é para dizer assim, o que a gente pode fazer. Eu tive um juiz de direito que teve um nenenzinho, que eu fiz um diagnóstico pré-natal, mostrou que o neném que tinha vindo era uma menina com síndrome de Down. Ele foi tão bem trabalhado do ponto de vista psicológico e de orientação que eu estava dirigindo, ele me ligou e disse: doutor, rompeu a bolsa, estou indo com a minha esposa para o hospital. Ah, que bom, deixa eu parar aqui para falar com ele. E daí ele me disse: eu quero saber o seguinte, guardo um pouquinho do sangue do cordão umbilical? Gente, me arrepiou na hora. E demonstrou que esse homem estava tão preparado em prol dessa criança que ia nascer com síndrome de Down. E eu disse: guarda, depois nós vamos conversar. E eu fiquei na hora chocado assim e pensei: se eu digo não, eu vou dar um baita de uma desvalorização. E se surge alguma coisa? Cordão umbilical de criança com síndrome de Down, para quem guardou, tem como alguma coisa. Então,
fiquei contente porque ele estava preparado e o saber antes é exatamente para isso, preparar o casal para esse acolhimento. No Vivertal, eu já vi várias pessoas que foi feito o diagnóstico pré-natal, vai para o Vivertal e elas fazem todo esse acolhimento para a mãe e o pai receberem o neném. Muito bem. Então, a anomalia congênita, eu queria só conceituar, são defeitos congênitos em que há uma alteração morfológica ou funcional. Agora, sempre detectável ao nascimento. Eu queria só enaltecer de que existe, em todos os lugares onde as crianças nascem, uma declaração de nascido vivo. Tem 2 campos a serem preenchidos, né? E que ali é detectado. Então, por exemplo, desculpe usar o seu caso, se fizer um levantamento através da DNV, quantas crianças nasceram nos últimos 2 anos com bridas amnióticas de Stricker ou bridas amnióticas? Muitas pessoas não preenchem esse campo. Vou dizer para vocês, foi falado ontem da microcefalia em Recife, lá no Pernambuco. Sabe qual foi a grande falha? Que na declaração de nascido vivo, os primeiros dados do bebê, tem ali o peso, o ápice, o nome da mãe, não sei o quê, e não tem o perigo cefálico. Por isso que demorou muito tempo para se acordar. Então, o período cefálico, outro dia encontrei um professor amigo da pediatria social, e eu me lembro quando eu fui aluno que ele falava assim: quando você vai visitar um nenê que nasceu, a Rafa, por exemplo, vai visitar uma amiga que teve um nenê. Em vez de se perguntar quantos quilos o nenê nasceu, nossa, a carinha da mãe pergunta assim: qual foi o período cefálico do nenê? Entendeu? Essa é a pergunta inteligente. Não estou dizendo assim nada, mas use isso agora. Não, um exemplo para ela, mas é para todo mundo, né? Então, isso sim é você fazer uma prevenção precocemente. Todas essas crianças de microcefalia, que deu da Zika, né, Sabrina? A gente brinca, diz, deu Zika, e no fim deu Zika mesmo no Brasil, né? A gente vai, infelizmente, essas crianças vão todas para a pai. Vão todas para a pai. E precisa capacitação das professoras para fazer esse atendimento. Existe uma ideia, uma programação de fazer uma capacitação via web para todos os professores da APAI do Brasil sobre como lidar com a criança com microcefalia, né? Então, veja, às vezes é uma malformação pequenininha, né, uma apêndice pré-auricular, é uma malformação. Ou pode ser uma malformação leve, incisivos centrais unidos, os 2 dentinhos da frente são unidos, mas isso reflete que é uma malformação leve, mas que o severo pode ser assim, é a mesma coisa. Então aqui é uma gravidade menor e maior. Todas as malformações você não vai ver igual. Mesmo na síndrome de Down é difícil. Se você juntar 10 criancinhas com síndrome de Down, né, nunca são iguais totalmente, né? Aqui, por exemplo, quem é do Paraná vai saber, nós vamos fazer um estudo populacional sobre essa síndrome que chama-se Cornélia de Lange. Ninguém sabe qual é a incidência no Paraná, nada, e eu vou contar com a colaboração da minha amiga Lúcia, para a gente juntar todas essas famílias e fazer um estudo. O ano que vem vai ter um evento internacional sobre Cornélia de Lange,
E nós queremos levar uma contribuição lá em Belo Horizonte sobre essa entidade, também pouco estudada, né? Outras características são mais típicas, né, da síndrome de Down ou da síndrome de Waardenburg. Você olhou para a pessoa, vê um olho verde e um azul, é a coisa mais linda do ver. E a pessoa tem surdez congênita, né? Waardenburg. Cascais. Ou então, um outro sinal dismórfico, que é a mecha branca frontal. Não é que nem o meu, só uma mecha. Né? Então, eu brinco até com meus alunos, né, que esse é um diagnóstico fácil. Você vai no baile de calor, acha uma menina de olho verde e outro azul, que é a coisa mais linda. Você vai lá e diz: senhorita, podia dar a graça de a gente dançar uma moda? Nem sei se falam isso mais. Na minha época era assim. Começa a dançar com a menina. Ah, você é Curitiba, não é? Passou em que curso? E daí, qual é a pergunta do acadêmico de medicina para ela? Tem alguém com surdez na família? Ela vai dizer: não tem. Mas por quê? Não, só para saber, né? Porque geralmente, heterocromia de íris tem surdez na família. Outra coisa, né, que anomalia significa algo fora do normal. Fugiu do range normal, né, é uma anomalia. E outra coisa é o conceito do congênito. Estar presente ao nascimento. Nem tudo que é congênito é genético. Nem tudo que é genético é hereditário. Então, isso que é importante a gente ver pela análise familiar. Né? Já vou te dar a palavra para você, só um minutinho. Um outro aspecto é assim, ó, às vezes a malformação é isolada. Eu vi várias crianças ali no playground, né, e que tem uma malformação isolada. Mas pode acontecer malformação também associada, duas ou mais. Sempre lembrar que quando está associado, a ideia é de que a causa seja a mesma. Dificilmente nós vamos encontrar dois eventos independentes de uma mesma pessoa. O mais lógico é de que seja por causa de uma causa única. Certo? Algumas malformações são menores, outras são maiores. Menores que eu digo assim, toda malformação que é menor, ela não compromete o desempenho de uma dada função. Aquele apêndicezinho pré-auricular. Em algumas meninas ele fica um itezinho bonitinho até, né? Agora, a malformação maior, sim, ela compromete a estética ou... Então, nós vamos chamar de malformação aquele defeito morfológico de um dado órgão. Pode ser um membro superior ou um membro inferior, né? E resultando em um processo de desenvolvimento intrinsecamente normal. Ou seja, já existe no material genético informação para aquela criança ter essa malformação. Por exemplo, nós vamos ter normalmente uma codificação genética para ter um órgão ou tecido normal. Mas na malformação é alguma coisa que era para ser normal e que no meio disso aqui fez com que essa alteração não seja normal. Muito bem. Então, essa malformação ela pode ser única, como eu já falei, ou pode ser múltipla. Nós podemos encontrar única e isolada, né? Não sei se alguém já viu, falando em membros aqui, alguém que tenha a chamada síndrome de Polan. Os dedos são unidos e
o peitoral maior bem atrofiado, sempre do mesmo lado. Na síndrome de Poland, que na realidade o finado doutor Ivo Pitangui, ele perdeu a oportunidade de descrever a primeira vez essa malformação. Ele operou a mão de uma criança com Poland, mas ele não sabia o que era, resolveu o problema estético só, né? Mas se ele tivesse descrito antes do Poland, seria síndrome de Ivo Pitangui, né? Então, é isso que acontece nesse caso. Aqui, por exemplo, há uma malformação de mão, de membros. Então, ou seja, existe um erro inato na morfogênese e que leva a esse defeito. Malformações menores, eu não vou entrar em detalhes, malformações maiores. Existe um outro grupo que chama-se deformidade. Então, a forma ou posição anormal de uma parte do corpo causada por forças mecânicas. Então, por exemplo, nós vamos ter que aquele tecido era para ser normal, mas por ação mecânica, principalmente, a criança apresenta uma deformação. Então, um nariz achatado, que tinha pouco líquido amniótico, e o rosto do nenê ficou encostado na parede do útero. É uma deformação. Não é genético. Então, o aconselhamento genético, nesse caso, é muito fácil. Isso seria das mães que apertam a barriga para não aparecer a gravidez? Não chega, não vamos. Não, eu diria que não. Precisaria muita força. E não é pela força, é pela ausência ou diminuição do líquido amniótico que propicia isso, né? Ok. Um outro exemplo, esse aqui, ó, por exemplo, aqui, um pé torto. Pé torto, tá? Um pé torto pode ser por deformação. Então, naqueles casos que vocês estão vendo, defeito de membros superior e inferior, teria que ver se é realmente uma malformação, se é uma deformação ou se é uma disrupção. Desculpe que passou. A disrupção também é um defeito em um determinado órgão, mas ele era para ser normal. E o que aconteceu? Aqui uma disrupção de gemelaridade, uma disrupção por briga amniótica, em casos muito graves, pega parte do rosto, da nuca, etc. Ou pode pegar a pontinha dos dedos, né, que é mais comum, dos membros superiores e inferiores, a nível da canela. Né? Aqui, ó. Isso aqui é uma disrupção. Ela pode amputar um segmento do dedo, ou aqui amputar parte das extremidades, das mãos, ou então dos pés. Muito além da medicina isso aí. E aqui, daí, por exemplo, tem displasia, né? A displasia pode pegar um tecido só, um tecido ósseo. Pode ser que tenha uma criança que tem uma displasia óssea, ou então uma displasia envolvendo a pele aqui, ó, hemangioma, tá vendo? Pode ter uma genesia tibial, como esse menino aqui, ou uma genesia do rádio. Né? Então, acontece isso. Ou então uma aplasia da tíbia, então não tem a tíbia, provoca essa malformação óssea. E outras situações que podem acontecer, o Poland entra nisso aqui, de defeitos de sequência. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, tem microcefalia, tem glossopitose, a língua cai para trás. Por exemplo, aquele
doutor Noel Rosas, ele tinha essa sequência de Pierre Robin, que é isso aqui, né? Tem outros defeitos, onde é uma síndrome, quer dizer, um conjunto de sinais presentes numa mesma pessoa. Eu pus um exemplo de uma trissomia do 18 aqui. E tem as associações, né? Nessas associações, a gente usa ou é um defeito vertebral, pode ter um defeito anorretal, um defeito cardíaco, trato esofágico, renal e um defeito do rádio e redução de membros. Tá? Tem que ver na associação bacterial, dificilmente tem recorrência, né? Ou então uma associação, né, que é coloboma de íris, que é essa manchinha que na parte colorida dos olhos, pode ter um defeito cardíaco, atresia de coanas, né, retardo, alteração genital e alteração de olho. Então, isso para mostrar que às vezes algumas malformações estão associadas em uma mesma pessoa. Qual que é o manejo, então? Primeiro seria medidas de orientações para modificar a consequência disso aí. Ou seja, evitar que complique. Seria uma prevenção terciária para esses jovens. A consulta genética para estabelecer qual que é o diagnóstico, né? Sem saber o diagnóstico, nós não podemos enunciar risco nenhum. Medidas antecipatórias de saúde, quer dizer, o que deve ser feito. Ontem foi falado o aspecto de terapia de algumas malformações, como que faz o seguimento, e aqui está a palavra-chave que a dona Noêmia e a Daiane falaram, grupos de apoio. É muito importante isso, né? Eu tenho visto e acompanhado mais de perto pessoas que fazem parte lá do grupo de apoio do X frágil. Eles adoram a conduta de vocês, né? E agradecem muito por vocês estarem presentes e ajudar esses amigos, né? Aquele último caso, que gêmeos ou suspeita da síndrome do X frágil, você não sabe o que aquela mulher agradeceu pelo Instituto ter olhado, fazer o exame para essas duas crianças. Eu só vi um caso de gêmeos com síndrome do X frágil, numa cidade aqui de Guaramirim, em Santa Catarina. E agora apareceu uma de Piraí do Sul, gêmeos. A minha sala ficou completamente, aliás, passou um vendaval ali. E eu fiquei pensando, como é que essa mulher consegue conviver com essas duas crianças em casa? Eu falei, em casa eles são assim? Ih, doutora, aqui eles estão comportados, né? Pela hiperatividade. Risco de recorrência, quer dizer, é a decisão do ponto de vista reprodutivo. E se existe alguma medida para evitar a recorrência. Não é o caso aqui, mas eu posso dizer a vocês que já existem medidas do ponto de vista reprodutivo que podem auxiliar nessa situação. É o diagnóstico pré-implantacional. Então, uma senhora que já teve neném com X frágil, ela tem risco de ter um outro. Mas se fizer o diagnóstico pré-implantacional, nós podemos selecionar um embrião para implantar na parede e o embrião vai ter um neném normal. E se o embrião tiver a mutação ou a mutação, congela e não faz nada, né? Então isso evitaria medidas de recorrência. Agradeço, muito obrigado a todos. Tem aqui um contato, quem tiver interesse pode contatar. ruipiloto@uol.com.br
e que tem o telefone celular aqui. A única coisa só que eu peço é assim, não façam correndo. Sabe aquelas correndo? Se você não responder em 10 dias, algo muito ruim vai acontecer com você. Tá bom? É isso aí, muito obrigado, viu?